Professor Moraci, por que as pessoas são tão apaixonadas pela história da carne no saco de chuteiras? Conta pro Cauê, que o Cauê não conhece essa. Não, assim, essas coisas todas lá no São Paulo, eu que corri atrás, né? Então, o Tele tinha uma confiança muito grande, que até o próprio planejamento, treinamento eu fazia, e, sabe, conhecia ele muito bem, como que ele queria a semana e tal. Ele olhava para mim e falava assim, você conferiu 2 vezes? Então pode soltar. Ele nem olhava. Lá para Tóquio, nós começamos a nos preparar em julho. A Patrícia, a nossa nutricionista, trocou fax na época, né? Com o hotel de lá para saber, mandando o cardápio para lá, para saber, para eles terem uma ideia do que a gente ia precisar. Quando os caras viram a quantidade de carne, eles falaram assim, pô, essa estadia que vocês vão ter que pagar a parte, vai ficar o dobro, ou mais que o dobro do que está sendo pago pela comissão. Aí... Bom, como é que a gente vai resolver isso? Aí um dos nossos diretores do Calef, João Francisco, conhecia os caras da Bordon. Aí conversou com eles lá e aí nós fomos fazer uma degustação lá, né? Aí os caras falaram assim, ó, a gente vai ceder a carne, mas vocês têm que trazer o Tele aqui. Aí, Tele, nós vamos fazer uma degustação lá e estão pedindo para você ir e tal lá, porque para provar a carne, para a gente falar qual carne que a gente quer levar lá para o Japão. Aí fui eu. O Tele foi a nossa nutricionista, foi acho que 2, 3 de gente, fomos lá pro churrasco. Ela falou em churrasco, ele tava dentro. Aí fizeram lá. O Tele gostava era pastel e caldo de cana. Aí botou lá 3 carnes lá e ele falou assim: olha, para congelar e levar para lá, a gente indica essa daqui, falar que nós vamos cortar fatiadinho tudo, vamos colocar tudo embalado, tudo para vocês levarem. Aí surgiu o problema. Pô, e para passar lá? Passar na alfândega no Japão. Passar na alfândega. Como é que vai? 80 quilos de carne. Levando 80 quilos de carne, tudo embaladinho, bonitinho, isopor. Nossa, tal. 2 anos seguidos. Qual foi a ideia? Eu falei com o Araújo, mete esse negócio no saco de roupa aí, vamos enfiar a chuteira, tu com a trava virando para fora. Pra ficar marcado no saco. Tem que dar, que é chuteira tudo ali. 2 sacos foi dessa. Nossa. De chuteira por fora, cercando lá, chegou lá, passou tudo. Nós fizemos isso os 2 anos. Nós fizemos isso contra o Barcelona e contra o Milan. E passou. Conseguimos chegar. Aí, quando chegou aquela quantidade de carne lá no hotel, os caras, o valor daquilo para eles é muito alto, né? E a gente conseguiu levar, eles só pensando assim, como é que esses caras entraram com isso, né? E assim, parte dessa carne foi para nos treinamentos, na terça, quarta e quinta, nós treinamos 2 períodos na Tóquio Gas. E aí nós conseguimos uma cozinheira brasileira, que era paraense, que tinha ido com o embaixador e ficou por lá, e ela que fazia o almoço da gente, né? Tanto que a gente almoçava, ficava lá, porque era 2 horas para ir, 2 horas para voltar, então não tinha como ir lá para o hotel e depois voltar para o treinamento da tarde. Então a gente almoçava, eles disponibilizaram várias salas com tatame lá, os jogadores descansavam. A gente terminava, os jornalistas brasileiros que foram acompanhar a delegação, entravam e comiam o resto que sobrava lá do almoço. Porque não ia aproveitar, né? E aí a parte da carne ficou lá pro hotel, pro jantar. No hotel a gente jantava, né? E essa carne foi para lá para poder suprir essa necessidade nossa. Essa logística toda aí de Japão, a gente foi pensando em tudo, né? Eu, por exemplo, eu já tinha viajado pro Japão algumas vezes, mais esse negócio do fuso horário. Caramba, nós vamos viajar já de terno. Eu arrumei o terno. Eu era amigo do pessoal da Colela que fazia os ternos da Brooksfield. Aí eles deram o terno pra gente. Aí saímos de gravata, tal, terno. Combinei com o Araújo, que era o roupeiro, com um saco lá com o tênis, o agasalho, a polo e a calça. E aí combinamos isso daí. Na hora, lá no avião, 1 hora de voo, todo mundo foi lá, tirou, botou no cabide a roupa, botamos agasalho, 25 horas, são 13 horas até Los Angeles, mais 12 até lá com 3 horas. Nossa. De aeroporto, são 25 horas de voo. De terno super desconfortável. Pô, imagina. Aí nós viajamos de agasalho, 1 hora para chegar, foi todo mundo lá, botou o terno, descemos impecável, nem amassado tava. e aí combinei com o Araújo também outra coisa, sabendo do fuso horário, sabendo que ia ter dificuldade, você tá com um grupo de 20 atletas, né? Falei, Araújo, prepara um saco aí, que eu vou chegar lá, vou tirar os caras do quarto e vou treinar.
E eu vi que tinha uma passarela para passar por cima da avenida e tinha um parque do lado. Aí que eu fiz? Ele chegou, já foi botando o saquinho tudo de roupa nos quartos, e eu fui batendo de quarto em quarto, a roupa tá aí, vamos descer, troca. E tirando os caras do quarto. Se eu encostasse na cama lá, eu ia dormir. Você dorme, não tem jeito. Você tá completamente 12 horas para frente. É completamente ao contrário. E aí fui tirando, os caras saíram, fomos lá, comecei fazer um treininho lá, trotar, ganhar tempo lá para chegar mais perto da hora do jantar. A gente chegou 4h30, 5 horas no hotel, né? E escurece cedo também. Aí comecei lá, já tinha passado lá meia hora, 40 minutos lá de trote, depois de mais alongamento, isso aqui, mais começou a chover, os caras, chuva, saiu todo mundo correndo. Mas eu consegui encostar no jantar. Aí pro jantar, tirei 8 caras do quarto, porque eles estão de 2 em 2, um vai tomar banho, outro deita. Dorme, já era. Aí fui lá, bati, tirei, combinei no restaurante. Dos caras trazer água, pão. Aí demorou um pouquinho, aí veio a salada, aí demorou mais um pouco, entrou o primeiro prato, aí mais um pouco veio. Aí eu consegui segurar os caras lá, o Pintado foi o último que subiu 9 horas da noite. Aí no outro dia eu falei assim, não precisa nem chamar, a gente ia treinar de manhã, 6h30, tava todo mundo na porta do restaurante esperando o café da manhã, entendeu? Isso foi terça, foi quarta, na quinta-feira já tivemos que tirar a gente do quarto, que já estava entrando no fuso, né? E aí nós fizemos essa programação na sexta-feira, nós fizemos programação com a Mitico, que trouxe a Mizuno. Sim. Ela levou a gente para na quinta-feira, aliás, à tarde, ela levou a gente para um shopping lá, que disponibilizava 3 andares, para o pessoal tinha interesse de comprar alguma coisa lá, então foi uma coisa dirigida, para o cara não sair e ficar andando à toa. Né? Então o ônibus levou toda a delegação lá, nós fomos para um shopping que tinha tudo que os caras queriam em termos de eletrônico, ganhamos também um monte de coisa lá, porque os jogadores ficaram meia hora para dar autógrafo lá para os clientes, e no dia seguinte nós fomos no showroom da Mizuno, também deram um monte de material para a gente lá, coisas de esporte que os jogadores queriam comprar, tinha tudo, 8 andares o negócio lá. Então a gente conseguiu fazer com que o período da tarde a gente não voltasse para o hotel para o cara dormir. Aí o único dia que ficou livre, que nós treinamos de manhã no estádio, quase na hora do jogo, meio-dia, e aí voltamos, deixamos os caras à vontade para quem quisesse dormir, porque no dia seguinte o jogo meio-dia, né? Então essa programação foi feita contra o Barcelona, repetimos toda ela contra o Milan e deu super certo, tudo que isso aí tudo da minha cabeça. Isso aí tudo... Fala, bem. Nossa, é o bom.